Pessoal, tudo bem? Então, esses dias eu comentei alguma coisa a respeito sobre a diferença entre orçamento e consulta. E hoje eu vim aqui para falar disso. A gente precisa entender que um profissional, quando ele se dispõe a atender, ceder aquele espaço para um paciente, ele tem um custo do local que ele está atendendo, se aquela clínica é dele, se aquela clínica não for dele, ele paga um aluguel. Ele tem um custo da secretária, ele tem um custo da auxiliar dele, ele tem custo de luz, de água, ele tem custo da cadeira odontológica, manutenção daquela cadeira, se ele for usar um jato de ar, um compressor, a manutenção desse compressor. Então, assim, aquele dentista, para ele colocar um paciente na cadeira dele, aquele paciente, seja lá qual for o que ele vai fazer, ele gera um custo. E esse custo o cirurgião dentista repassa. E a gente precisa entender essa questão. Aí eu queria diferenciar o orçamento da consulta. Às vezes o paciente fala, poxa, mas eu vou ter que pagar, eu queria só fazer um orçamento. Sim, vamos fazer o orçamento. Porém, o orçamento, ele é a última coisa que é dado para o paciente. Antes desse orçamento, existem muitas outras coisas. Então o paciente ele precisa entender que ele não vai simplesmente chegar, sentar naquela cadeira, o cirurgião dentista vai olhar, vai ver o que esse paciente tem para fazer, vai anotar num papelzinho e vai falar assim, toma aqui o seu orçamento. Várias coisas que giram em torno disso. O cirurgião dentista tem o custo dele, que eu já falei, o cirurgião dentista tem a sabedoria dele, que custou caro para ele desenvolver. De repente, o cirurgião dentista tem uma técnica diferente, o que vai valorizar o trabalho dele. De repente, aquele cirurgião dentista ele tem uma especialização, ele tem um grau um pouco mais elevado, o que gera o custo dele, né? É um cirurgião dentista que não que se esteja mais preparado para o mercado, mas é um cirurgião dentista que estudou mais, ele investiu mais, ele gastou mais investindo no conhecimento dele. Então é óbvio que ele precisa repassar esse custo. E esse custo vai ser repassado num procedimento que ele vai fazer, numa hora clínica dele, que é a consulta do dentista. Então tá, vamos lá. Eu cobrei uma consulta, o paciente ligou, quis marcar uma consulta, beleza, marcado. O que acontece? Antes do orçamento, existe vários degraus que você tem que subir até você chegar no final do orçamento. O orçamento é o final, é o produto final daquele atendimento clínico. O dentista ele precisa te conhecer, ele precisa saber quem é você, quantos anos você tem, se você tem alguma comorbidade, ou seja, se você possui alguma doença como diabetes, hipertensão arterial, se você é infartado, se você já teve um AVE, ele precisa te conhecer, certo? Ele precisa saber se você já teve câncer, está fazendo tratamento de câncer, tem alguma doença congênita, ou seja, você já nasceu com algum problema, uma anemia falciforme, seja qual for, ele precisa te conhecer. Ele precisa saber como que é o seu dia a dia. Poxa, eu passo o dia inteiro na rua, escovo o dente só quando eu saio, quando eu chego muito cansado, e aí eu não escovo o dente, vou dormir. Ele precisa conhecer, ele precisa saber quem é você. Ele precisa tratar um plano de tratamento de acordo com você. Porque o plano de tratamento que o cirurgião dentista vai traçar para você não vai ser o mesmo que ele vai traçar para sua filha, não vai ser o mesmo que ele vai traçar para sua vizinha, não vai ser o mesmo que ele vai traçar para o paciente que vai vir depois de você. Isso varia de acordo com a necessidade, varia de acordo com o estilo social de cada um. Isso é multifatorial, varia conforme muitas coisas. Então, assim, o paciente chega na clínica, o dentista vai conhecer esse paciente, e aí o paciente vai para a cadeira. No momento que o paciente vai para a cadeira, você vai avaliar. O paciente ele chegou com uma boa higiene? Porque não tem como a gente avaliar uma superfície que esteja suja. O dentista precisa de um campo limpo para ele poder avaliar. Ele precisa avaliar, poxa, isso aqui é o quê? É uma lesão de cárie? É uma cárie? Ou não há sujeira? Eu vou fazer uma limpeza e sai. Então, assim, o dentista precisa avaliar se a condição oral do paciente está favorável para aquela consulta ou não. Se o paciente tem uma boa escovação, passou fio dental, ok, o dentista vai avaliar, ele vai fazer uma limpeza profissional, se precisar depois, uma profilaxia, depende do protocolo de cada cirurgião dentista. E aí, se o paciente não tem uma boa escovação, por mais que o paciente tente, ele pode não ter uma escovação eficiente. E o cirurgião dentista vai fazer o quê? Ele vai lá, vai fazer uma limpeza profissional. E depois que aquele campo estiver limpo, aí sim o cirurgião dentista vai para consulta propriamente dito, consulta da cavidade oral, né? Primeiro ele consultou o paciente como um todo, e agora ele vai para a cavidade oral. E aí ele vai avaliar. O paciente tem todos os dentes?
O paciente tem uma boa higienização? Como é o desenvolvimento da cavidade oral desse paciente? Ele tem todos os dentes na boca? Ou ele ainda tem um dente de leite? Ou ele tem uma lesãozinha com uma cor diferente? Ele tem um crescimento de um tecido que não era para ter? Tudo isso o cirurgião dentista está olhando. O cirurgião dentista não está olhando só dente. Está olhando o lábio, está vendo se a coloração da mucosa está normal, se tem algum machucado, se tem alguma coisa, algum ponto sangrante, ou com supuração, com pus. Tudo isso vai ser observado. E aí, depois dessa avaliação, o cirurgião dentista vai ter a conclusão e vai traçar um plano de tratamento para esse paciente. Por exemplo, olha, a senhora tem uma lesão cariosa, uma destruição grande, aqui precisa tratar o canal. E aí, tudo isso vai para o plano de tratamento. Olha, tratamento de canal, tanto. Aí, depois do tratamento de canal, a gente precisa restaurar. Dá para fazer uma restauração simples nesse dente? Se a perda de dente, se a perda estrutural desse dente for grande, a gente reabilita proteticamente. Então tá. Depois do canal, tem a prótese. É uma coroa total? Tá bom, a coroa total custa tanto. Aí depois, tem uma cárie aqui nesse outro dente, a gente vai só restaurar, remove o tecido cariado e restaura. Tá, a restauração desse dente, tanto. Poxa, o paciente perdeu um dente inferior há pouco tempo. Esse espaço ainda não se fechou. Vamos preservar esse espaço para que futuramente ele queira colocar um implante ou para que não cause problemas futuros para esse paciente, né? Vamos reabilitar proteticamente? Vamos reabilitar proteticamente. Quanto que é essa prótese? É tanto. No final, depois de toda essa consulta, depois de toda a avaliação do profissional, tem o orçamento. O orçamento é o valor de cada procedimento que o cirurgião dentista indica que esse paciente faça. Pode ser que ele faça tudo? Pode ser que ele faça tudo. É o ideal que ele faça tudo o que o cirurgião dentista identificou. Mas de repente ele, poxa, agora eu não posso fazer essa prótese, mas eu quero tratar esse canal. Beleza, vamos tratar esse canal. Mas depois que a gente trata o canal, a gente precisa restaurar. Vamos restaurar? Vamos restaurar. Poxa, eu não quero reabilitar esse espaço, esse dente que eu perdi há pouco tempo, mas eu quero restaurar aquele outro dente. Beleza, então assim, o cirurgião dentista não vai impor nada ao paciente, ele vai traçar um plano de tratamento e vai dar o orçamento. O orçamento é o quanto vai ficar esse tratamento do paciente. A gente tem que ter na nossa mente que a gente orça material de construção, a gente orça material escolar, a gente orça produto que a gente vai comprar, mas a nossa saúde a gente não tá orçando. A gente precisa ter um certo cuidado quanto a isso. Mas, tá bom, Thiago, mas assim, tem dentista que faz orçamento grátis. Será que é certo? Vamos ver o que o Código de Ética Odontológica fala. Eu tô pegando aqui no site do Conselho Federal de Odontologia, título 8, dos honorários profissionais. Artigo 20. Constitui infração ética oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente. E aí tem mais. Capítulo 16. Do anúncio, propaganda e da publicidade. Artigo 44. Constitui infração ética. Inciso 1. Fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, com expressões de preços, serviços gratuitos, modalidade de pagamento ou outras formas que impliquem a comercialização da odontologia ou contrarie o disposto nesse código de ética. Então, assim, eu acho que nós, como profissionais, a gente precisa saber tudo que está no Código de Ética Odontológico, porque é isso aqui que rege a nossa profissão. É dentro disso aqui que a gente tem que trabalhar. Tudo que a gente faz que vá contra o Código de Ética Odontológico, a gente tá agindo com uma certa infração. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E, ao meu ver, o Código de Ética Odontológico reprime essas atitudes. Esse tipo de serviço gratuito, ele gera uma competitividade no mercado desleal. Porque, por exemplo, eu sou dentista, eu tenho a minha clínica legal, eu tenho meus funcionários e eu cobro consulta. E aí, ali na frente tem um outro cirurgião dentista, uma clínica legal também, só que ele não tem quase custo, ele tem o negócio dele é próprio, eu pago o aluguel, eu tenho funcionário, ele trabalha sozinho, então o custo dele é menor. E ele faz consulta gratuita, ele faz orçamento grátis. A partir do momento que uma pessoa está passando na rua e tem uma pessoa divulgando dentista, orçamento grátis, orçamento grátis, orçamento grátis, por mais que esse cidadão ele não tenha nada, porque normalmente as pessoas procuram um cirurgião dentista quando elas estão sentindo dor ou quando elas têm uma queixa muito expressiva
né, para poder procurar o cirurgião dentista. Mas aí essa pessoa tá passando na rua ali, aí tem alguém, dentista orçamento grátis. Por mais que essa pessoa, ela entenda, ela imagine que ela não tem necessidade de ir ao dentista, o fato de ter um orçamento grátis vai chamar a atenção dela, certo? Isso chama muito mais atenção do que a minha clínica, que eu cobro a consulta. Ela vai imaginar o quê? Poxa, eu não tô precisando ir ao dentista. Por que eu vou ter que pagar uma consulta? Eu vou ali porque ali é grátis, o orçamento é grátis. Tudo bem. Será que não muda alguma coisa de uma consulta paga para um orçamento grátis? Às vezes pode não mudar, mas a minha concepção é que muda. Mas assim, não é errado você buscar uma consulta gratuita, não é errado você buscar um orçamento grátis, não é errado você também desembolsar uma grana preta para poder pagar uma consulta. Cada um sabe da sua condição. A partir do momento, né, que você questiona, poxa, você vai me cobrar uma consulta, né? Eu já fiz isso com o meu dentista. Poxa, vai cobrar uma consulta? Sim, ele vai cobrar uma consulta. Ele tem um gasto. A meia hora, 40 minutos, uma hora que eu fico sentado na cadeira dele, eu gerei um custo para ele, entendeu? Então ele não pode pagar esse custo do bolso dele. Ele não vai pagar para trabalhar, certo? Eu pago pelos serviços que ele me presta. Então, assim, a gente precisa ficar um pouco atento a isso. O intuito desse vídeo, por mais que possa parecer, não é criticar quem cobra consulta, quem atende de graça, quem faz favor, quem faz parceria. Cada um tem que saber onde está pisando. E acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque acaba que no final a profissão ela fica um pouco desmerecida, ela fica desvalorizada, né? O dentista que atende de graça, ele pode ter um custo menor, ele ganha esse dinheiro de uma outra forma, mas o que as pessoas precisam entender é que ninguém trabalha de graça. Esse dentista, ele não vai se disponibilizar para você durante 30 minutos de graça, ele não tá pagando para trabalhar, aquilo ali é o trabalho dele, entendeu? É a fonte de renda dele. Então assim, se ele te atende de graça, precisa ganhar esse dinheiro de alguma forma. Como que é essa forma? Não sei. Eu não sei. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado para não empurrarem um tratamento que a gente não precisa. A gente precisa ter cuidado onde a gente está pisando. E também precisa ter cuidado para não desvalorizar o profissional, né? De repente, aquele cirurgião dentista que cobra caro, ele tem uma técnica diferente, que ele foi buscar num lugar diferente, ele pagou um pouco mais caro por isso. Então, a gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar. Eu ouço muito dizer que caro não é um bom trabalho. Caro é você pagar por alguma coisa mal feita. Então é isso que preocupa. Por que quando as pessoas elas estão acostumadas com essa questão do dentista atender gratuitamente? A primeira consulta grátis, o orçamento grátis. Mas por que quando a gente vai num médico, quando a gente vai num ortopedista, quando a gente vai num cirurgião plástico, sei lá, a gente já imagina que ou esse cirurgião, esse médico, ele vai atender pelo plano de saúde ou eu vou ter que pagar. Eu não pergunto se ele faz orçamento grátis. Os dois, eles são tão importantes quanto. Então por que a gente desmerece o cirurgião dentista e por que a gente valoriza o cirurgião plástico? Por que ninguém liga de pagar uma consulta caríssima no cirurgião plástico, né? Ele também está orçando o seu silicone, ele está orçando sua rinoplastia, certo? Não, errado, ele não está orçando, né? Ele tá te avaliando, ele tá te dando uma consulta, ele tá vendo o que você precisa, o que você não precisa, da mesma forma que o dentista faz. Então eu acho que a gente precisa estar um pouquinho atento a isso, né? Até pra gente valorizar mesmo o que a gente tá fazendo, o que a gente tá pagando. Poxa, eu vou valorizar o que foi feito em mim. O dentista restabeleceu minha saúde oral, restabeleceu minha mastigação, meu equilíbrio, minha oclusão. A gente precisa valorizar também o que a gente tá conquistando, o que a gente tá pagando. Bom, eu espero que eu tenha conseguido falar da melhor forma possível. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a diferença entre um e outro. E eu espero que eu tenha conseguido trazer também que eu não estou criticando quem cobra, quem não cobra. Não estou colocando ninguém acima de ninguém. Só vim dar uma diferença. Vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. E eu espero aparecer aqui mais vezes. Obrigado.